Bom dia, sejam bem-vindos ao Sportcast. Eu sou o Otávio. Meu nome é Miguel. Daniel. E estamos aqui com o entrevistado Felipe, nosso professor de Educação Física. O nosso assunto que ele vai falar é sobre futebol, a base. A gente tem uma pergunta aqui. Felipe, você acha que o Brasil tem chance de vencer a Copa do Mundo 2026? Bom dia, né, primeiramente. Assim, cara, pensando bem friamente, sim, tem. Só que eu acho que tem algumas questões que devem levar em conta, que eu acho que para esse ciclo o Brasil, eu acho que eles vão consertar. Um exemplo é nível de competição. A Copa América, eliminatórias, eu acho que não é um parâmetro, porque o Brasil, eu acho que de seleção grande e forte que o Brasil teria enfrentamento aqui é só a Argentina, um pouco o Uruguai, mas o Uruguai está em construção. Mas vejo que necessita realmente de clubes europeus, seleções europeias para o Brasil enfrentar, para um nível de competição, de compatibilidade para a própria seleção ter como força e um parâmetro para saber o nível da nossa seleção. E já vi que o Brasil já está procurando, e eu acho que, se eu não me engano, o Brasil vai ter uma competição, um amistoso que vai enfrentar o Portugal e está tentando marcar contra a Inglaterra também. Eu acho que é um bom parâmetro para o Brasil enfrentar, para a gente ter uma noção do nível e que a gente possa também dar um pouco mais de compatibilidade para a nossa seleção, para a gente ter um parâmetro para chegar para a Copa, certo? Porque eu vejo aqui que as eliminatórias é um pouco de... A gente já sabe que vai estar na Copa, não tem como. A gente, ainda mais que a eliminatória aumentou o nível de seleções agora para poder ir. A gente só tem que saber se vão passar em primeiro ou em segundo, por conta da Argentina, e a gente também tem que selecionar bem os jogadores que vão estar representando a seleção. Eu acho que quando a gente vê alguns jogadores lá, a gente não entende, mas tem que confiar no técnico que está lá, porque se o técnico escolher bem ou mal, é eles que vão estar lá para representar. O senhor acha que o fato do Brasil ter perdido agora em 2022 foi mais por culpa da falta de competência dos jogadores em si ou da falta de competência do técnico, na época era o Tite? Eu não acho que foi falta de competência do técnico, porque a gente viu o erro que ocorreu, a seleção em si, o jogo completo, o Brasil foi bem, só não conseguiu fazer o gol nos primeiros 90, mas a partir do momento que fez o gol, o Brasil ainda estava jogando bem. Foi um erro que pode acontecer em qualquer jogo, normal, mas que ocasionou no empate que veio a nossa derrota. Eu acho que o único erro técnico que teve foi na escolha dos batedores mesmo, mas o gol que o Brasil tomou foi uma falha de jogador. Qualquer jogador profissional, qualquer pessoa que tenha um mínimo entendimento sabe que aquilo não era para acontecer. Eu lembro que na época todos os jogadores subiram e não voltaram, né? Exatamente. Primeiro erro, Fred ter subido um volante, segundo volante, subir na linha lateral lá com a bola, Pedro ter enfiado aquela bola sem necessidade e o Casemiro não ter feito a falta num contra-ataque, com o jogo perto do fim. Então acho que são erros técnicos, erros básicos que a gente, de acordo que vai crescendo, vai entendendo o futebol, sabe que não pode se ocorrer, mas eu acho que o único erro técnico mesmo, técnico foi em questão dos batedores mesmo. E em questão do técnico, o senhor acha que futuramente o Carlo Ancelotti poderia ser compatível com o Brasil ou o que está atuando atualmente? Não lembro qual é o nome dele, qual é o nome dele, Miguel? O Diniz. Você acha que qual seria melhor para atuar sendo técnico do Brasil? O Diniz ou o Carlo Ancelotti? A gente tem que analisar friamente e a gente vê que o Fernando Diniz, se você vê as passagens dele por clubes, ele inicia bem, ele sempre vai iniciar bem por clubes. A questão é a constância. O Diniz se mostra, eu pelo menos vejo isso analisando, que o Diniz do meio para o fim dele em clubes, o desempenho do clube ele decai. Eu acho que é um problema para a seleção, que não tem diferença iniciar bem e quando chegar na Copa não tá aquela constância que iniciou com a seleção.
E é muito complicado para mim falar do Ancelotti, porque eu sou um torcedor do Milan, não tem como. E o Ancelotti representa para o Milan demais, então, se for para escolher o meu técnico favorito, é o Ancelotti. E questão de experiência, de competições internacionais, óbvio que de seleção é um pouco diferente por tempo de treinamento e tudo mais, e por conhecer poucos, alguns jogadores que atuam no Brasil que eu vejo como necessário estarem na seleção, poderia atrapalhar um pouco, mas eu acho que a experiência dele ajudaria mais do que atrapalharia. Então, se fosse para mim escolher um, eu escolheria o Ancelotti, mas também sou um pouco suspeito a falar por ser meu técnico favorito, então eu meu técnico favorito na seleção. Favoritismo acaba ajudando, né? É. E o senhor acha que o Neymar em 2026 será o mesmo rendimento que teve na Copa 2022 agora? Ou melhor ou pior? Eu acho que se você já acompanhar agora, ele já não é o mesmo desempenho que ele estava no ano passado. O Neymar não costuma perder pênalti, já perdeu dois seguidos. Então, eu acho que o extracampo influencia no campo. E o extracampo dele atualmente não está sendo favorável de forma nenhuma. Então, a idade também faz bastante diferença. Eu não vejo o Neymar sendo protagonista na próxima Copa. Ele ainda é o melhor jogador tecnicamente da seleção, mas a seleção já se mostra não sendo mais dependente dele. Se substituir o Neymar, terá jogadores que podem cumprir a função, não melhor, óbvio, porque tecnicamente ele é o melhor, mas que num esquema tático que favoreça a seleção como o coletivo, a gente consegue ter bons jogadores para poder incorporar lá. Por quê? Porque ele atualmente está se tornando um meio de criação. Então, meio de criação a gente tem, não para escolher da mesma forma, mas a ponta esquerda, que era um problema para a seleção, a gente não tem mais. Tem o Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, que também é muito forte. Então, eu acho que coletivamente a seleção vai vir melhor do que veio na última Copa. E o senhor acha que lá mais pra frente chegará alguém que consiga substituir o Neymar? Sim, eu acho que o processo ele é de acordo com o tempo, certo? E já está ocorrendo. A gente vê o Vinícius Júnior, não tem como não ser ele, certo? Mas já vê ele numa crescente muito grande e a discussão dele não está entre os 12 maiores já mostra a influência dele já como o melhor jogador brasileiro, certo? Por conta de alguns outros motivos, não se mostra um bom motivo para o Vinícius Júnior não estar na seleção ou não estar no top 12, mas para substituir o Neymar, eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que na próxima Copa América já vai mostrar se ele já está pronto. Eu acho que ele estando na Copa América, ele pode ser sim o protagonista mais que até o Neymar. Mas eu acho que é só um processo assim, que até a próxima Copa ele já esteja num nível maior do que o Neymar como protagonista da seleção. E antigamente tinha tudo algo envolto, que tipo, se o Neymar não jogar, o Brasil não vai bem. Antigamente sempre tinha isso, se o Neymar não jogar, o Brasil vai perder. Aí o senhor acha que com o tempo isso vai passar? Eu acho que já está passando. Já está passando? Já. Tipo, eu acho que alguns jogos já vêm se mostrando dessa maneira. Não, mesmo com o Neymar em campo, a seleção não precisa mais ter essa necessidade dele, mas a gente via até antes da Copa, jogos que o Brasil fazia sem ele, o Brasil tinha bastante dificuldade para vencer ou até mesmo empatar, certo? Mas eu acho que a questão da necessidade dele, eu acho que, como eu disse, o processo. O técnico entendendo isso também, que tem que tirar isso, não precisa tirar o protagonismo do Neymar, ele é um jogador ainda que é necessário para a seleção, mas entendendo que a seleção tem como jogar sem ele, eu acho que isso vai ajudar bastante para o Brasil até a próxima Copa. Bom, comparando a seleção antiga com a atual, o que falta? Falta aquele batedor de falta, aquele gol decisivo, o que falta? A antiga, tipo a última Copa? Ou... Aqui tinha lá o Roberto Carlos, assim. A de 2002, não, eu acho que não cobrador de falta, eu acho que isso é um momento de jogo, mas eu acho que falta mais jogadores protagonistas em suas posições. A seleção antiga, ela tinha o melhor jogador do mundo na lateral esquerda, tinha o melhor jogador do mundo na lateral direita, Cafu, Roberto Carlos, tinha o melhor goleiro,
tinha o melhor meio campo. Então, eu acho que quando a gente vem para a seleção atual, a gente não tem os melhores nas suas posições. Se a gente pegar a lateral direita, tem jogadores melhores no mundo que o Danilo. Na lateral esquerda, a gente tem dificuldade para escolher um lateral esquerdo. Imagine um melhor no mundo que ele. Então, eu acho que o que falta na seleção, se for para comparar da antiga para a atual, é protagonistas de melhores jogadores nas suas posições, de acordo com a seleção brasileira. Eu acho que o que falta mais é essa questão. E fugindo um pouco mais do assunto de futebol brasileiro, da seleção, o que o senhor acha que vai acontecer com o cenário do futebol europeu e mundial com a saída do Cristiano Ronaldo e Messi da Europa? Eu acho que é algo natural, porque a idade chega para todo mundo e quando eles já chegam já ao fim de carreira, é normal o processo ser renovado. Antes do Cristiano Ronaldo e o Messi chegar, já tinham jogadores que eram bastante protagonistas. Figo, Zidane, Ronaldo, Fenômeno. Então, quando se renova, é um processo totalmente normal no futebol e que a gente vê que atualmente o futebol se renovando, está vindo novos nomes. Haaland, Mbappé, apesar desses problemas extra-campo, mas Mbappé ainda se mostra um grande jogador. Bellingham mostrando ser um grande jogador, todo jogo fazendo gol no Real Madrid, próprio Vinícius Júnior. Então, o processo de renovação é bastante normal. Para o senhor, qual é o jogador que está bem atualmente na Europa? Não tem como falar do Haaland, né? Eu acho que se for para colocar o melhor do mundo atualmente é ele, porque ele não é o melhor tecnicamente da Europa, mas ele sempre que foi colocado à prova, ele demonstrou bem. Eu acho que a única vez que ele foi mal foi nos jogos contra o Real Madrid, mas o cara foi artilheiro da Europa, artilheiro da Premier League, teve mais gols que até alguns clubes na Premier League, que é a maior competição que tem na Europa. Então, se você colocar alguma constância em um jogador, o que mais vai se destacar acaba sendo o Haaland dele. De 0 a 100, qual é a possibilidade que ele tem de ganhar a bola de ouro? De 0 a 100, 90. Atualmente, 90. E eu acho que ele é o que vai ganhar. Eu acho que não vejo outro nome ganhar. Eu ainda acho que quem vai ganhar a bola de ouro é o Messi. Porque eu acho que ele leva muito em consideração a Copa do Mundo e toda a atuação que ele teve em todas as partidas, principalmente na final. O que a gente vê é que alguns comentaristas, a votação é feita por comentaristas, treinadores, jogadores, alguns têm algum tipo de voto automático. Se o Messi ou o Cristiano tiver na lista, eles vão votar. Mas se você colocar um desempenho constante, o Messi, depois que passou a Copa, o Messi não conseguiu mais jogar, o Messi não foi bem. Se você pegar a primeira metade, o Messi, tanto em clube quanto em seleção, foi bem, mas depois que passou a Copa, o Messi perdeu 6 meses, praticamente. Então, em constância, o Haaland ganhou uma tríplice coroa sendo artilheiro. Então, se você colocar em constância, é o Haaland. Agora, tem essa questão do voto automático. Algumas pessoas vão pensar só na Copa, é o Messi, e a última chance dele ganhar a última bola de ouro. Então, pode ser. Por isso tem aqueles 10%, é do Messi. Mas, se você colocar constância e títulos, ganhos e tudo mais, não tem como ser o Haaland. O senhor acha que essa geração de agora pode ser a geração de onde vai surgir jogadores que vão passar o nível de Messi e Cristiano Ronaldo? Ou vai demorar um pouco para isso acontecer ainda? Eu acho que é muito discutível, certo? Mas o futebol, quanto mais ele se atualiza, parece até que ele melhora. Se você pegar números de jogadores atuais, se você pegar com os antigos, não tem comparação. Então, acho que quanto mais o futebol se renova, é possível sim que passem, mas é muito difícil ter uma constância de 10 anos de 2 jogadores brigando por bola de ouro sendo os melhores em 10 anos seguidos. É bastante difícil. Eu acredito que por conta da idade e o que o Haaland vem mostrando em média, tanto o Mbappé também, a idade vai ajudar bastante, principalmente os dois. Não sei, o Vinícius Júnior ainda, para a questão de constância, é uma incógnita, mas é possível que os 3 que briguem são eles 3. Então, mas a gente ter uma constância de 10 anos, eu acho bastante difícil.
mas que não pode ser impossível. O senhor acha que esses três, Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior, no futuro, possam se tornar realmente craques que nem comparados a Cristiano Ronaldo e Messi? Ou vão ser apenas jovens promessas? Não, eu acho que já são realidade. Apesar da idade, o que eles já demonstraram em clubes, o Haaland nem tanto em seleção, mas porque a seleção dele é a Noruega, né? Mas o que já vem demonstrando, principalmente em clubes, eu acho que eles já deixaram de ser uma promessa para se tornar uma realidade. Porque alguns jogadores são jogadores de uma temporada. Uma temporada ele vai bem, depois começa a decair. Os três, não. Os três estão mantendo todo ano um nível bom, apesar da idade, mas eles se demonstram bons jogadores com constância. Então, é possível dizer que não posso falar craques, mas deixar de ser promessa, acho que já deixaram. Desse trio, o jogador que eu gosto muito é o Mbappé, principalmente pela atuação dele na Copa e mais ainda na final, que ele fez o hat-trick na final da Copa do Mundo. Ele basicamente carregou a França nas costas dele. E se provavelmente se não fosse o Messi, no outro lado, na Argentina, mas o Messi, nem o título de Copa do Mundo ano passado não teria sido da Argentina, teria sido da França de novo. É porque o Mbappé, pra mim, é um jogador muito voraz. Dentro de campo, ele é imparável. Eu vejo ele como um raio e consigo parar ele. Tipo, eu acho que até o Miguel colocou aí embaixo aí falando do Martins, eu acho que também teve influência dele demais. O último lance da França, se não fosse ele, a França tinha levado, né? Então, mas eu acho que pro futebol, acho que pouca gente percebe, mas o psicológico ajuda demais. Então, se você se abalar, você não vai conseguir performar da maneira que você mais tem. Você não vai conseguir ter o seu melhor nível. Então, eu acho que o psicológico do jogador vai ter muita influência. Como se você acha que se o Mbappé, depois que viu o primeiro gol do Messi, tivesse uma mente fraca, ele não teria conseguido reagir daquela maneira. Então, acho que a parte psicológica vai ajudar bastante. Então, acho que, como você falou das promessas, né? Eu acho que eles se tornam bastante realidade. Vinícius Júnior, Haaland, Mbappé, eu acho que por conta também do psicológico, porque quando chegam os momentos que precisam deles, eles conseguem demonstrar o bom futebol deles. Que eu acho que alguns jogadores não é que se escondem, mas eu acho que sentir a pressão do jogo, eu acho que interfere bastante em alguns níveis. Bom, falando do Dibu Martins, né? Mudando de assunto mais do goleiro. Pro senhor, o goleiro assim da Europa, quem é o melhor? Eu acho que não tem como, com constância, eu vou sempre falar em constância porque, como eu disse, não é que seja um goleiro de uma temporada, né, o Martins, né? Só que ele é um ótimo goleiro, mas se você pegar em níveis de atuações, eu ainda fico com o Courtois como o melhor. E não é porque eu sou milanista, porque eu sou muito torcedor do Milan, mas porque eu acompanho, mas eu acho que o Manhã também do Milan ele é um goleiro que não só de nível, mas também de constância, ele sempre tem boas atuações. Eu acho que o problema é que ele se lesiona bastante. Temporada passada ele lesionou 2 vezes, ficou bastante jogos fora. Copa do Mundo. Início, Copa do Mundo, que ele poderia ter sido demonstrado mais ainda também. Ele já, primeiro jogo da Champions, lesionou, graças a Deus ele já voltou, né? Mas eu acho que se ele tivesse uma sequência também, o nome dele seria bastante ventilado mais ainda. Mas eu acho que o Martins também está no nível, mas se for para escolher o melhor goleiro da Europa, para mim ainda é o Courtois. O senhor acha que o Ederson da seleção brasileira está no auge dele? Está pronto para ser titular ou não? Continua sendo o Alisson? Eu gostaria de ver o Everton entre os três, né? Mas se for para escolher entre os dois, eu acho que o Ederson está pronto, mas também não descarto o Alisson, porque o nível do Liverpool atual, ele defensivamente ele não é um nível ainda que demonstrou em alguns anos anteriores. Então, se você assistir alguns jogos do Liverpool, o Alisson ainda é muito exigido. E não tem como você ver um jogo, o Alisson não fazendo uma defesa muito difícil por jogo. Se o Liverpool ganha, perde, empata, pode ser o que for. Mas o Alisson é bastante exigido ainda. E ele, todo jogo se demonstra um nível bom.
Então, eu acho que o Edson está pronto, mas também não descarto o Alisson. Vai de acordo com os treinos dele na seleção mesmo. Se o Everton fosse para algum time da Europa, por exemplo, Napoli ou Ajax, o senhor achava que ele podia ser o titular por conta disso? Se for esses dois citados, ainda não. Eu acho que ele precisava pegar uma primeira prateleira. Pode ser qualquer outro time. Sim, mas tem que ver como é que ele vai se comportar em alguns jogos importantes. A constância em alguns jogos que necessita vai demonstrar o nível do goleiro. E se a gente colocar em seleção, os jogos que o Everton estava, o Everton foi bem, certo? Então, por isso que eu vejo ele como um ótimo goleiro, por questão de posicionamento demais, mas vejo bem. Existe uma discussão muito grande ainda, que sempre teve, entre quem é o melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, ele é meu fã do futebol, ele é meu fã, eu sou fã dele, ele é meu ídolo. Mas, sendo sincero, realmente o Messi, em números, em jogabilidade, ele é o melhor. Pronto, vamos comparar ele na Copa. Ele na Copa do Mundo, um amigo meu me disse, ele jogou de um jeito tal, que ele é como se tivesse algo dentro dele, tivesse despertado e ele já tivesse jogado como um monstro. Aquela Copa do Mundo que ele jogou, daquele jeito que ele jogou, se ele tivesse jogado a vida dele toda daquele jeito, não teria dúvida nenhuma que ele é o melhor da história. Melhor que Pelé, melhor que Di Stéfano, melhor que qualquer outro jogador. O Cristiano Ronaldo é bom? É. Eu gosto muito dele, ele é meu ídolo, sim, mas temos que admitir, em questão de números, temporadas, a temporada que o Messi mais fez, ele fez 91 gols. Aí não tem como comparar, né? Se for para entrar nessa discussão, estou contigo, eu prefiro Cristiano, mas por quê? Porque as valências que ele demonstra é demais. Ele é bom com perna esquerda, perna direita, cabeceia bem, então ele sabe se posicionar. E para a necessidade de futebol, que é fazer gol ganhar, ele sempre demonstrou isso. Eu acho que um bom diferencial que me faz gostar mais do Cristiano, não só por jogar em grandes clubes, mas é nos jogos decisivos. Então, sempre que necessitou, jogos decisivos ele foi bem. E o Messi, sempre que necessitou, principalmente em jogos do Barcelona, o Messi não foi bem. Dois jogos de Copa América que a Argentina chegou na final, a Argentina não ganhou, o Messi não foi bem. Teve aquele pênalti que ele jogou a bola lá no alto, que ele falava que não vai jogar pela seleção. Acabou que ele ganhou a Copa América, né, aqui no Brasil, mas até um certo momento ele não ia bem na Argentina. Nos jogos importantes do Barcelona foi mal, aquele 8-2 do Bayern na bolha não foi bem. Aquele jogo histórico contra o PSG, ele foi bem, mas não foi decisivo. O jogo contra o Liverpool, daquele escanteio batido rápido, que o Barcelona tomou aquela grande virada do Liverpool, ele não foi bem. O jogo contra a Roma, se for para gente citar, tem vários jogos que o Messi precisava ser decisivo e não foi. Então, eu acho que, para mim, no meu diferencial, é por isso que me faz mais gostar dele, porque ele demonstrou nos momentos decisivos ser bem, o Cristiano. Mas se for para você botar individualmente, não tem como você dizer que o Messi não é melhor que o Cristiano. Bom, o senhor tocou no assunto do PSG, né? O que faltou para o PSG ganhar aquela Champions? Ou aquele time excepcional que era o Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos? A administração. Você coloca qualquer clube no mundo mal administrado, ele não vai ser campeão. Foi como eu vi uma vez um vídeo, que é, se você pegar os 11 melhores jogadores de cada posição, você não vai ter o melhor time do mundo. Você só vai ter um time com os 11 melhores de cada posição. Porque o que importa é o entrosamento, é toda aquela compatibilidade. Não adianta você ter um time coberto por lendas e estrelas, se ela não consegue trabalhar bem junto. Porque... Não. Certo. Você pegar alguns exemplos, como o próprio PSG, a Champions passada, o PSG com essas grandes lendas, não sabia, a própria administração não sabia da regra da competição, que necessitava de mais um gol para poder se terminar em primeiro, que ocasionou
do próprio PSG terminando em segundo por não saber as regras da competição. Então, acabou no sorteio pegando o Bayern e caiu. Então, é certo que se fosse um clube que é um grande clube que pode pegar o time que for ganha, beleza. Mas a administração tem que ter uma certa noção dessas questões. O extracampo, que é da própria administração, atrapalhou demais o próprio PSG. Então, acho que até hoje ainda a má administração de lá não ajuda. Como você vê alguns exemplos de boas administrações que tornam os clubes melhores. Não vou citar só o Fortaleza. Se a gente pegar aqui no Brasil, a gente tem o Bragantino. O próprio Red Bull Bragantino não está sendo tão falado, mas é o vice-líder do brasileiro atualmente, com uma boa administração. O Bayern é constantemente um dos melhores clubes do mundo, por boa administração. Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo, constantemente por boa administração. Porque Real Madrid não mantém jogadores que não vão render no ano, não importa qual jogador seja, diferentemente da má administração do Barcelona, com Bartomeu, que trocou o administrador, o Barcelona começou a crescer, se você perceber. Quando era o Bartomeu, ele segurou todo jogador possível do Barcelona, Jordi Alba, Busquets, o próprio Messi, e assim vai. Então acho que a administração também de clube vai fazer bastante diferença no clube em si. Então, se você vê um exemplo de má administração para exemplo de boa administração, você vai ver a diferença de clubes. Bom, Felipe, obrigado por nos conceder seu tempo, por estar aqui hoje com nós para fazer essa entrevista. E todo o nosso grupo agradece. E galera, Não, só agradecer. E galera, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!